A busca pela felicidade está cada dia mais frequente e evidente. É só você dar uma olhada nas redes sociais, dá uma olhada por cima, você vai ver que todo mundo quer ser feliz. Quando você compra um celular, quando você vai comprar uma geladeira, uma TV, você assiste diversos vídeos antes, vê reviews, porque você não quer errar a compra, porque você quer ser feliz com a sua compra. Nos relacionamentos, emprego, em tudo. Nós queremos ser felizes. Mas será que estamos buscando a felicidade no lugar certo? Meu nome é Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente fala um pouco de coisas pequenas, mas que são essenciais para a nossa caminhada. Quando você pensa em felicidade, você pensa em quê? Jesus, um dia, lá em Mateus capítulo 5, ele subiu numa montanha, num monte, e falou exatamente sobre felicidade. E só que quando você pensa em alguém subindo para palestrar, para falar sobre felicidade, você já imagina alguém falando sobre feliz é aquele que é firme e forte. Feliz é aquele que tem alta performance. Talvez seria isso que os gurus de hoje, da felicidade, né, de hoje, falariam. Mas Jesus, ele falou algo muito diferente. Ele começou a falar, felizes os que choram. E isso é bem controverso. É meio estranho você ter felicidade e choro na mesma frase. Felizes os pobres de espírito. Você colocar na mesma frase feliz e pobre é estranho. No mundo atual é estranho. Jesus ele veio quebrando então paradigmas. E naquele momento ele começa a falar que feliz é todo mundo que estava à margem da sociedade e sofrendo. Ele vem diferente daquilo que as pessoas estavam esperando. O fato de Mateus falar que ele subiu no monte também é um ponto bem interessante. Lembra Moisés quando subiu no monte para pegar a lei de Deus. E agora Jesus sobe no monte para poder falar sobre o caráter daqueles que já aceitaram o reino aqui na terra. As pessoas que já estavam com o reino de Deus, elas se sentiriam felizes independente das circunstâncias. Mas o povo que estava ouvindo deve ter achado estranho. Afinal, no contexto, quando você entende um pouco o que estava se passando por ali, as pessoas sofriam, elas eram perseguidas, elas eram maltratadas e ainda tinha o governo romano, né, fazia isso com eles na questão de impostos, né? Os líderes religiosos acabavam oprimindo as pessoas mais simples da sociedade porque elas acabavam descumprindo as centenas de regras que eles criavam. Então imaginava que quando o Messias chegasse, ele iria trazer uma liberdade política, ia ser uma revolução ali geográfica e política para eles. E aí de repente Jesus, aquele Messias tão aguardado, o líder religioso tão aguardado, vem e começa a falar que feliz é o manso, bem-aventurado o manso, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado os que choram. E aí as pessoas começaram a ficar meio confusas, né? E seria difícil de aceitar isso. Mas então o que Jesus queria dizer com isso? Ele não estava passando a mão na cabeça falando assim, ou aliás, né, ele não estava falando que você precisa procurar sofrer, que sofrer, ou romantizando o sofrimento. Não, ele não estava fazendo isso. Na verdade, Jesus estava querendo dizer que as pessoas machucadas, feridas,
esquecidas da sociedade, não eram esquecidas por Deus. Deus conhece cada um. Deus olhava para cada um de uma maneira diferente. As pessoas que tinham fome, sede e de justiça, choravam, eram vistas por Deus e ainda hoje, ainda são. Ali naquele capítulo, naquele trecho daquele sermão, Jesus está mostrando que o reino de Deus está aberto para todos. Está aberto para todos aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Ele até usa a palavra bem-aventurado e a gente traduz ela como feliz, mas ela é muito mais profunda do que isso. Bem-aventurado significa alguém que foi profundamente abençoado e que nada mais vai abalar. Então, bem-aventurado é uma pessoa que está feliz porque é profundamente abençoado a ponto de qualquer circunstância ao seu redor não abala a sua felicidade. É que nós acabamos acreditando que felicidade é você estar sorrindo o tempo inteiro no estado de euforia. A gente confunde felicidade com euforia. Mas a felicidade, quando Jesus disse, é você estar firme, confiando em Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis. A gente já falou um pouco sobre esse assunto em alguns vídeos aqui atrás, né? E é um ponto bem importante que Jesus acaba trazendo. Paulo também vai falar sobre isso mais para frente, né? Independente de onde você esteja, você confiando em Deus, você vai se sentir firme e feliz. E passar por sofrimentos, infelizmente todos nós passamos por algum tipo de problema de sofrimento. As pessoas mais maduras, quando você vê essas pessoas, você sabe que não são as pessoas que nunca passaram por nada, mas normalmente são pessoas que passaram por grandes coisas, por perdas, por sofrimento, por lutas. É difícil passar. E isso é um ponto importante. Mas o que Jesus estava tentando trazer ali para o povo é, em todos esses momentos, Deus não esquece de você. E hoje, se ele viesse pregar hoje, num palco, talvez de um grande estádio por aí, que tipo de felicidade ele iria falar para a sociedade de hoje? Para você. Ele iria te olhar e falar o quê? Qual tipo de felicidade você está procurando? Nos próximos vídeos, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse trecho da Bíblia tão importante. É necessário que a gente pare, reflita e pegue essas nuances, esses pequenos pontos que Jesus coloca, porque as pequenas coisas são essenciais para a nossa vida. Lembre-se sempre que o essencial da vida está nas minúcias.